O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ali ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cortina de fumaça é um recurso que se usa quando se quer esconder alguma coisa. O mágico, por exemplo, quando ele vai fazer uma apresentação num palco, ele tenta uma distração para que a gente olhe para um outro lado, enquanto ele realiza o truque que nós chamamos de mágica no outro lado. Ele disfarça aquilo que está acontecendo. E o uso desse recurso, o uso de uma cortina de fumaça, não é uma coisa tão estranha assim. É usado para controlar uma multidão, por exemplo, quando existe uma grande aglomeração, porque a fumaça, ela não permite se ver o que está do outro lado. O rei Davi, ele tentou criar uma cortina de fumaça para ocultar os seus atos, para não mostrar aquilo que ele tinha feito. Se nós recordamos um pouco dessa história aqui do rei Davi, antes, num dia que estava passeando pelo seu palácio, ele avista à distância esta mulher, Bersabeia, casada com Urias, e ele sente um desejo por essa mulher. E ele não para apenas no sentir o desejo, ele vai atrás, ele procura, ele busca essa mulher, ele manda que esta mulher seja levada aos seus aposentos, e ele passa a noite com Bersabeia. O resultado é que depois, essa mulher está grávida. Esta mulher grávida não pode mais ocultar o pecado de Davi. Davi então chama Urias, manda trazer Urias do campo de guerra, para que Urias ficasse com a sua mulher e dessa forma ocultasse o pecado de Davi. Mas isso não acontece. Então, Davi manda que aquela mulher, que Urias seja levado para
a parte onde a guerra era mais violenta e ele fosse deixado ali para morrer no combate. E isso acontece. Davi então pensa que o seu pecado está oculto. Davi criou uma situação, Davi provocou uma situação que esconde o pecado e que ninguém mais vai ficar sabendo. O grande problema é que o pecado de Davi não está oculto aos olhos de Deus. O demônio, na sua esperteza, o demônio, na sua artimanha, muitas vezes, ele nos faz parecer que uma coisa é boa, ele nos faz parecer que uma coisa é saudável, que isso não tem importância, que esse pecado não será do conhecimento de ninguém, que ninguém vai ficar sabendo. E por isso o demônio cria uma cortina de fumaça para que nós entremos na situação de pecado. Davi entrou na situação de pecado e o pecado de Davi, ele tem uma consequência. A consequência do pecado de Davi é a morte. Em primeiro lugar, a morte de Urias. O pecado sempre tem uma consequência. Mas o grande problema nessa história é que nós temos uma tendência muito clara a encontrar o pecado do outro. Nós sabemos muito bem visualizar, enxergar, contemplar o pecado do outro. Mas nós temos uma enorme dificuldade em enxergar o nosso próprio pecado, em olhar para a nossa vida e reconhecer o pecado. E é por isso que Deus envia o profeta Natã. O profeta Natã, que nós ouvimos na primeira leitura, ele conta uma parábola, como as parábolas que Jesus contava. E ele fala de um homem que tinha muitas ovelhas e um homem que tinha apenas uma ovelha. E esse homem, que era dono de muitas ovelhas, sacrifica aquela única ovelha do outro. Davi, ele demonstra a sua ira, a sua revolta, diante de uma situação que é absurda, que é injusta. Davi consegue enxergar a injustiça, a maldade na atitude do outro, mas Davi não conseguiu enxergar a maldade nas suas atitudes. Davi não conseguiu enxergar o seu pecado, o seu erro. É isso que acontece conosco. É isso que acontece quando nós não olhamos para a nossa vida a partir da escuta da palavra de Deus e de uma escuta sincera daquilo que Deus fala, da maneira como Deus se propõe a nós, uma escuta verdadeira aonde a palavra de Deus nos interroga: aonde está o seu pecado? Aonde está o meu pecado? Aonde está o nosso pecado? E aí, diante do nosso pecado, com verdadeiro arrependimento, nós nos colocamos diante do confessor para reconhecer a nossa culpa. É triste, mas ainda acontece que às vezes, atendendo confissão, chega alguém e diz assim: eu não tenho pecado, eu nunca matei, eu nunca roubei. Será que nunca matou e nunca roubou mesmo? Porque a morte não é só a morte física, mas também pode ser uma morte espiritual. Pode ser uma morte provocada pela separação, pela divisão. Pode ser uma morte provocada pela palavra. Pode ser uma morte provocada pela palavra. Uma morte que realmente destrói o outro, a quem nós já não conseguimos mais olhar nos olhos. Se você não consegue olhar no olho de alguém, se você não consegue amar o outro, na realidade o outro já está morto. O outro já não vive mais para você. O outro já não é mais uma pessoa. Porque você já não enxerga no outro uma pessoa, mas você enxerga o inimigo. E se você enxerga no outro inimigo, ele já está morto para você.
Quantas vezes nós praticamos esses atos e não nos damos conta? E não só esse, mas quantas vezes a nossa violência, a nossa maldade, a nossa indiferença diante do outro é esse pecado que nos separa, que nos destrói, que nos mata. É esse pecado que nos faz viver no isolamento, na solidão, na angústia, na dor, no sofrimento. Davi imediatamente reconhece quem é o pecador e imediatamente ele reconhece o castigo. Ele só não contava com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus que vai além da nossa compreensão. Mas embora Davi alcance perdão, existem as consequências. A consequência do seu pecado, do pecado de Davi, é uma consequência que se prolonga na história. É outra coisa que às vezes nós não nos damos conta, que o nosso pecado não fere apenas a mim, mas que o meu pecado fere o outro, destrói o outro. E por causa dessa consequência do pecado, isso vai se espalhando. Reconhecer-se pecador diante de Deus é suplicar a graça de Deus, a presença de Deus, que é capaz de nos perdoar e de nos dar vida nova. Mas será que nós queremos esse encontro com Deus? Porque o encontro com Deus significa que deve haver uma mudança. A escuta da palavra de Deus, ela deve provocar uma conversão, uma transformação, porque senão não é encontro com Deus. Nós podemos fazer uma amizade com Deus à distância, mas se nós não temos essa intimidade profunda com o Senhor, nós não seremos capazes de reconhecer a maldade do demônio na nossa vida. A cortina de fumaça se estabelece e nós vivemos num mundo que tem muitas formas de disfarçar a maldade, de disfarçar as coisas, de fazer uma grande cortina de fumaça para que o pecado não pareça uma coisa ruim. Quantas situações no nosso tempo são proclamadas, são anunciadas como coisas boas? Não, mas afinal de contas isso tudo é muito bom, isso tudo pode, já não é mais pecado, já não é mais assim. E nós vamos acostumando o nosso ouvido, nós vamos deixando de enxergar a realidade. E por trás de todas essas coisas, o demônio vai fazendo o seu passeio e vai nos pervertendo. Atenção, o pecado é nosso, não é do demônio. O pecado é pessoal. Não diga simplesmente que a culpa é do demônio, a provocação é do demônio, mas o pecado é nosso, é cada um de nós que aceita entrar nessa situação. E assumindo essa situação, nós entramos no pecado. Que Davi tivesse passeado pelo seu palácio, sentido a atração por aquela mulher à distância, até aí nenhum problema, porque era um pecado que estava na sua imaginação, que estava na sua cabeça, na possibilidade. Mas a partir do momento que Davi arma as circunstâncias para realizar o seu pecado, aí está instalado o mal. Porque Davi não só pensa, mas Davi realiza esse ato. Existe uma diferença muito grande nisso. E as consequências dos atos de Davi, elas vão se espalhando. E nós vivemos num mundo que vai criando muitas cortinas de fumaça, né? Vejam só o que acontece pelas redes sociais. Já viram os tais filtros que tem por aí nos aplicativos? O pessoal agora tira foto e vai corrigir a foto com filtro para ficar mais jovem. Então alguém que tem 70, 80 anos vai parecer que tem 40, 50. Tem problema? Não teria problema se isso não fosse a busca da vaidade.
esconder uma realidade? Será que aquilo que é passado, transmitido, mostrado nas redes sociais é verdade? Ou não passa de uma representação para fazer de conta que está tudo bem? Ontem eu estava no aeroporto, pegando um voo para voltar para Piracicaba, e eu vi uma cena que me chamou a atenção. Num determinado momento, um grupo de pessoas foi tirar uma foto no aeroporto para mostrar a alegria. E aí tem que dar sorriso, tem que pegar a mala para fazer de conta que está viajando, para mostrar que está viajando, para depois postar nas redes sociais e mostrar para todo mundo que estava fazendo isso. Quanta enganação! Quanta armação nessas coisas, como se coloca, se explora a realidade. Mas será que tudo isso que nós vemos é verdade? Ou será que essa é uma cortina de fumaça, de alegria, de felicidade, de realização, que simplesmente é colocada ali para atrair a atenção, para gerar alguma coisa? Gerar inveja, gerar o desejo, e às vezes as pessoas vão atrás dessas coisas. Onde está Deus nessa situação? Onde está Deus nessa história? E aí nós entramos na citação do Evangelho de hoje, né? Jesus e os seus discípulos estavam de um lado, e Jesus, depois de despedir a multidão, entra numa barca com os seus discípulos, e o trecho do Evangelho fala que veio uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade e os discípulos ficaram um pouco desesperados. Eles não sabiam o que fazer porque a barca balançava e parece que tudo ia afundar. E os discípulos se aproximam de Jesus para acordar Jesus. É a única vez no Evangelho que se fala que Jesus estava dormindo. Pode ser que Jesus estivesse dormindo porque estivesse cansado, mas também pode ser que Jesus estivesse dormindo porque estava abandonado, porque ninguém se lembrava dele. Os discípulos foram conversar num canto, foram ficar num canto e deixaram Jesus no outro canto. E aí, sozinho, abandonado, Jesus dormiu. Às vezes é assim que nós tratamos a Deus. Nós deixamos Deus num canto, e quando as coisas começam a ficar perigosas, quando nós começamos a ficar com medo da situação, aí nós lembramos que existe um Deus. Nós ficamos iludidos, buscando as coisas que nos dão prazer, que nos dão alegria. Nós ficamos iludidos com a cortina de fumaça do mundo, e de repente, a barca parece que está balançando. E aí o que a gente faz? A gente corre até Jesus. Às vezes a distância de correr até Jesus é uma distância longa, não porque Deus está longe, mas porque você se afastou muito de Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, mais difícil é o retorno, mais difícil é voltar. Quanto mais você se afasta da vida de oração, da vida de piedade, da vida de devoção, de uma vida de santidade, tanto mais é difícil retomar esta vida de devoção, de oração e de santidade. Quanto mais nós nos aproximamos da cortina de fumaça, mais nós ficamos iludidos pelas coisas que o mundo vai apresentando. Mais nós vamos ficando iludidos por aquelas realidades que vão sendo colocadas como coisas importantes. Certamente, alguns aqui escutaram assim: mas o que você vai fazer nesse encontro? Passar um dia, 2, 3 dias lá? Vai fazer uma caravana com toda essa dificuldade para fazer o quê? Ficar sentado rezando?
Não dá para rezar daqui de casa? Não dá para rezar de outra forma? Engraçado, caravana para rezar incomoda, mas se vocês estivessem organizando caravana para ir para o carnaval, estava todo mundo aplaudindo, estava todo mundo dizendo: que bonito, que bom. Se vocês estivessem fazendo uma caravana para ir curtir um final de semana na praia, todo mundo queria ir. Mas quando chama para rezar, vai você e reza para mim. Não. Nós vamos rezar por quem não veio, por quem quis vir e não pôde vir. Porque eu vi muitas postagens de muita gente falando que queria vir e não pôde vir. Isso é outra coisa. Mas quantas vezes as pessoas terceirizam a vida espiritual, terceirizam a oração. Reza você para mim. Ah, você vai levantar às 4 da manhã para rezar junto com as irmãs do Instituto? Vou. Vai rezar o terço da misericórdia? Vou. Então tá bom, reza para mim. Dobra o teu joelho, reza também. Reza também. Porque aí nós vamos ver o que é de fato a ação de Deus. Não nos deixemos enganar pela fumaça do mundo. Existe uma diferença entre a fumaça do mundo e a fumaça que sobe do turíbulo do incenso no altar. A fumaça do turíbulo do altar eleva a Deus as nossas preces. A fumaça do mundo nos distancia de Deus. Não nos deixemos enganar pelas coisas simples e fáceis. Não tentemos apagar, esconder o pecado, mas tenhamos coragem de confessar o nosso pecado para alcançar de Deus a graça e a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.